Bom, gente, então eu vou deixar a receitinha toda bonitinha aqui abaixo, tá bom? Porque agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas eu vou falando aqui o quanto eu coloquei, tá? Mas a receitinha certinha vai estar aqui na caixinha de informações, ok? Mas enfim, eu usei 2 xícaras de farinha de trigo, porque 3 eu achei que seria demais, tanto que eu devolvi farinha pro potinho, porque eu achei que ia ser demais. E usei 3 cenouras picadas, tá? E aí você tira a casca dela. E se você preferir, você corta ela pequenininho ou grande. Eu cortei pequeno, grande, só não cortei grande porque eu não sabia como que o liquidificador reagiria, né, ao bater a cenoura. Em seguida, eu vou colocar 1 xícara de óleo e aí vai muito de você. Eu coloquei metade de 1 xícara e depois eu coloquei um pouco mais, vocês vão ver aí no vídeo, tá? Porque eu fico com medo, gente, porque muito óleo pode deixar o bolo muito duro também, né? Usei 3 ovos inteiros, ok? E vai colocando tudo dentro do liquidificador, ok, gente? Na receita vai 2 xícaras de açúcar no bolo, mas eu coloquei uma porque já vai brigadeiro, aí já vai ficar mais enjoativo ainda. Então eu coloquei um só, tá? 1 xícara só. E bati até ficar homogêneo. Como eu falei pra vocês, eu coloquei um pouquinho a mais porque eu tava achando a massa muito dura. Então eu coloquei um pouco a mais, o que fez ela ficar um pouquinho mais mole, tá? Não muito mole, mas legal, né? Nessa consistência que vocês viram aí, tá? Depois você vai passar para uma bandeja, uma vasilha, qual você preferir, ok? E vai começar a acrescentar a farinha. Como eu falei, gente, vai 3 xícaras de farinha. Porém, eu achei que 3 xícaras de farinha foi muito, é muita farinha, tá? E o bolo ficou bem fofinho, tá? Com as 2 xícaras que eu coloquei. Ou até menos, gente, mas foi 1 xícara que eu devolvi, então basicamente foram 2 xícaras que eu usei, tá? E aí eu vou colocando aos poucos, né, pra eu conseguir mexer bem, pra não empelotar também a massa, né? Então aí você coloca aos poucos e vai mexendo devagar ou médio aí, tá? Não vai rápido porque eu acelerei, tá? A imagem, então não tô tão rápida assim, ok? Mas eu coloquei umas 3 vezes farinha, tá? Mas não valia 3 xícaras, ok? Cada colocada. Valia acho que menos, porque como eu devolvi uma, então não foi tanta farinha assim que eu usei, tá? E como eu percebi que a massa tava ficando um pouco dura, eu acrescentei o leite que não vai na receita original, tá? Essa foi uma opção que eu resolvi colocar pra dar uma moleza na massa, porque eu tava achando ela muito dura por conta da farinha, tá? Por isso que eu nem coloquei mais. E aí, 1 colher de sopa de fermento, eu sou assim, eu coloco um pouco, deixo cair um pouquinho e coloco mais um pouquinho, gente, porque os meus bolos, ele não cresce, não adianta, gente, eu sou péssima em doce, não sei porquê que eu invento de fazer doce, mas é porque é aniversário da minha mãe, ela merecia, né, gente? Então, fiz esse sacrifício, né? Mentira, não foi sacrifício, não. Eu gostei bastante, inclusive. Fazia muito tempo que eu não fazia bolo, inclusive. E aí eu usei essa forma que é 27 centímetros. Mas eu confesso que talvez a próxima vez que eu fizer, eu vou fazer uma forma menor. Porque talvez seja por isso que a massa não cresceu tanto. Ou eu que sou ruim mesmo, gente, não sei. Não sei, mas enfim. E aí você coloca na forma que você quiser, lógico, na sua forma de preferência. Se você quer fazer com aquelas que tem furo no meio, pode fazer. Nas quadradas, enfim, eu fiz nessa que eu tinha. E que ela tem o fundo removível. Então eu achei que seria mais fácil, mas no fim não deu muito certo, gente. Porque quando a gente for cortar o bolo, o recheio vai cair tudo, né? Então, não deu muito certo, gente. E você coloca o bolo pra 30 minutos no forno, tá? Eu fiz a 200 graus, mas aí depende do seu forno também, ok? E enquanto isso, eu fui fazer o brigadeiro. E quando tudo esfriou, ok? Não demorou muito. Eu fui fazer a piscina, gente. E confesso que foi um desastre, assim. Como vocês podem ver, o bolo não cresceu. Como eu já falei, eu sou péssima pra fazer bolo. Meus bolos não crescem. Então eu tive que dar uma improvisada, gente. Então eu arranquei só esse tampão, porque na receita fala que é pra você cortar o bolo ao meio. Mas se eu cortasse o bolo ao meio, não ia ter como fazer, né?
a piscina, né? Ia ser só... Nem sei o que dizer, gente, mas enfim... não ia dar certo. Mas então eu peguei uma colher e fui tirando um pouco da superfície do bolo ali que eu cortei, né? Até dar tipo uma piscininha, como vocês estão vendo aí. E depois eu fui meio que apertando assim pra ajeitar melhor o bolo, né? Porque como eu tinha arrancado um pouco, então deu uma bagunçada. E depois eu coloquei o brigadeiro, mas gente, não ficou muito bonito, tá? Como vocês podem ver na capa do vídeo, a expectativa e a realidade não combatem uma com a outra, assim, combatem bastante e a realidade ganha. Na verdade, a expectativa ganha, né, na verdade. Mas, enfim, gente, o importante é que tá gostoso, tá? Tá meio enjoativo por causa do brigadeiro? Tá um pouco enjoativo. Mas tá maravilhoso, gente. Eu gostei, minha mãe gostou, minha mãe tá satisfeita. Então, já tô feliz, né? E eu fiz com a sobra, aquela que eu tirei de cima do bolo. Não joguei, óbvio. Então, eu fiz bolinho de pote. E ficou gostoso, gente. Só ficou um pouco enjoativo porque eu acho que eu coloquei muito brigadeiro. Mas enfim, gente. Ficou gostoso, tá de boa. Minha mãe gostou, então estou feliz. Mas é isso, gente.